por este momento. Vamos crescer em Ti, para que possamos crescer em fé, para que possamos crescer em esperança e também crescer em amor, Pai. Nós colocamos tudo que estamos fazendo e que ainda iremos fazer aqui nesta noite em Tuas mãos. Direciona-nos, Pai, neste momento, onde nós queremos ter como que uma aula prática de oração hoje, Pai, para que possamos aprender a falar com o Senhor, a nos relacionarmos com o Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Pode sentar, fica à vontade no seu lugar. Eu quero ler com você. Peço que você pegue a sua Bíblia aí, ou acesse a sua Bíblia no seu celular, né? Põe aí no modo avião, para o diabo não te tentar olhar o Zap, Instagram, Facebook, essas coisas todas aí, não é? E abra sua Bíblia aí em Mateus 6, vamos ler do 5 ao 15, Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 15. Hoje nós vamos começar a falar de oração. Eu quero te ensinar a orar com base no roteiro do Pai Nosso. Fala assim, o roteiro do Pai Nosso. Eu não quero te ensinar a rezar o Pai Nosso. Isso você não precisa ensinar, só você gravar, decorar o que está escrito e repetir, não é? Mas eu quero te ensinar a usar essa oração do Pai Nosso como um roteiro de oração, não é? Sempre que a gente vai falar com alguém, a gente tem que planejar a conversa com início, meio e fim. Eu particularmente, não gosto quando alguém vem conversar comigo e a impressão que eu tenho é que essa pessoa nem sabe o que ela está dizendo, não é? Ela começa a falar e fala um monte de coisa e no final não fala nada. Não é verdade? Não é? Toda conversa ela tem que ter um foco, ela tem que ter um objetivo. É óbvio que tem aquela conversa que a gente chama de jogar papo fora, né? Vamos bater um papo, vamos conversar. Tudo bem, nós também temos esse momento, mas com Deus nós não podemos, não é? De forma alguma ter esse tipo de momento, né? Toda vez que nós oramos ao Senhor, nós temos que saber o que de fato nós queremos conversar com Ele. E o que Jesus nos ensina aqui na oração do Pai Nosso não é simplesmente, não é uma reza, não é uma repetição de palavras, mas Ele na verdade nos dá um roteiro aqui, amém? Eu vou ler com vocês, acompanhem comigo aí, e eu quero te ensinar a partir daqui, desse trecho da Bíblia, você fazer um roteiro de oração que vai te guiar na oração e que vai também proporcionar que o Espírito Santo te inspire na oração, amém? Porque isso é o mais importante. O mais importante da nossa oração é a inspiração do Senhor para que a gente ore, amém? Então acompanhe comigo aqui, por favor, a leitura. Diz assim, Mateus 6, do 5 ao 15, diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que está no céu,
que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam, e não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Irmãos, então hoje, o que o Espírito Santo colocou inicialmente no meu coração é nós fazermos um culto de oração. Daqui a pouco você vai levantar aí e a gente vai orar. Amém? Mas eu também quero aproveitar esse momento para que não seja só um culto de oração, onde nós vamos orar, mas um momento para mim te ensinar a orar. Se você já sabe, você vai aprender mais um pouco. Se você não sabe, você vai aprender. Amém? É importante nós entendermos, sim, bem rapidamente, a importância da oração. Irmãos, a oração para a nossa vida espiritual é como o oxigênio para o nosso corpo físico, né? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem algumas simbologias, né? É o alimento, é a água. Tem certos momentos que o Senhor usa fala da palavra como alimento. Tem vezes que a Bíblia fala da palavra como leite, né, como alimento sólido, como leite. Ora como água, né, que nos lava, que nos sedenta, né, que nos purifica. Quando ele falou com a mulher samaritana, quando ele falou da água de água viva, ele está fazendo alusão à palavra de Deus, à revelação de Deus, não é? E a oração, nós podemos comparar ela ao oxigênio, porque ao ar que respiramos, por quê? Porque a oração ela precisa partir de uma inspiração divina, e essa inspiração é ser cheio da presença de Deus, do Espírito, não é? E a palavra Espírito no grego é a palavra pneuma, que representa o ar, representa o vento, não é? Por que o nome do pneu do carro é pneu? Vem de pneuma, de ar, não é verdade? Se você tem uma infecção no pulmão, você tem uma pneumonia, não é verdade? Né? Tudo que funciona com ar, não é? Nós chamamos de pneumático, não é verdade? Então daí vem essa palavra. Então eu entendo, eu creio que a oração é o oxigênio da nossa vida espiritual, não é? E você sabe que um dos aspectos da resistência do corpo humano é o quanto de oxigênio ele consegue processar, não é verdade? Se você não está acostumado a fazer exercício físico e você fizer um esforço, você for dar uma corrida aí, por exemplo, não é? O seu coração vai começar a acelerar e o seu corpo não vai conseguir absorver o oxigênio que necessita para aquele esforço físico, e você vai acabar sentindo gosto de sangue na boca, e se você continuar, seu coração vai explodir. Por quê? Porque você tem uma baixa capacidade para assimilar o oxigênio que você respira, então você não tem resistência. E assim acontece também na nossa vida espiritual. Uma pessoa que não treina a oração, que não ora, é uma pessoa que vai ter uma baixa resistência espiritual. Qualquer esforço espiritual, ele vai te cansar imediatamente. Você está me entendendo? Não é? Quem não faz exercício, não consegue correr daqui à esquina, não é verdade? Antes da esquina aqui da Caixa Econômica, que deve dar os 50 metros, mais ou menos, eu acho ali, não é? Já parou de correr, já não aguenta mais correr. Por quê? Um dos motivos é que não consegue, né, absorver a quantidade de oxigênio suficiente, não é?
Então, sem oração, não há vida espiritual. Sem oração, não há vida espiritual. Se você não ora, você não tem vida espiritual. Por isso que nós precisamos orar. Amém? Pastor, mas eu entreguei minha vida para Jesus e eu nasci de novo. Verdade. E aquela vida espiritual que Deus me deu? Você matou ela sufocada. Se você não ora, você mata a sua vida espiritual sufocada. O bom é que se você começar a orar, Jesus ressuscita ela dentro de você. Você está entendendo? Não é? Então, oração, ela é muito importante. Amém? Até porque o Senhor, embora Ele seja onipotente, onipresente, onisciente, e Ele pode fazer as coisas que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, a verdade é que Ele usou a sua onipotência, não é? Ele pode todas as coisas, Ele usou isso para decidir como que Ele quer fazer com que as coisas aconteçam. E o Senhor decidiu, não me pergunta por quê, porque eu não sei, se um dia você pergunta para Ele, não é? Eu já perguntei, Ele não me respondeu, porque Ele decidiu fazer as coisas por meio da oração, não é verdade? Não é? Tudo que Ele faz por meio da oração, não é? No tempo de Jesus, havia lá em Jerusalém um tanque chamado tanque de Siloé. E naquele tempo, também não sei porquê, o Senhor decidiu curar os enfermos através daquelas águas. E de vez em quando descia um anjo até o tanque e agitava as águas, e quando o primeiro doente se jogava ali, tinha que ser rápido, porque era só o primeiro, ele seria curado, e as pessoas eram curadas assim. Por quê? Porque ele decidiu fazer daquele jeito, entendeu? Tenta botar um tanque na sua casa hoje e esperar dar um dia e se joga, ver que se vai acontecer alguma coisa. Não é? Deus, Ele decidiu, no tempo que nós vivemos, tudo o que nós fazemos, tudo o que, não é, Ele quer fazer, Ele faz por meio da oração, não é? Então, Deus, Ele pode agir de qualquer maneira, mas Ele decide só agir aonde há oração. Você pode fazer um estudo assim, bíblico, até superficial, e você vai ver que os momentos de grandes manifestações de Deus, elas foram precedidas de momentos de oração, não é? Olha que interessante aqui, ó. Não é só precedida de um momento de oração, ela é precedida de um momento de oração de pessoas que oram. Porque olha só, se ninguém aqui ora, se ninguém aqui tem uma rotina de oração, e nós nos reunimos por orar, vai ter um resultado. Mas se nós somos pessoas de oração, que nós oramos diariamente, não é? Temos um momento, pelo menos um momento de oração por dia, pelo menos um, e nós nos reunirmos para orar, você vai ver que o resultado vai ser diferente, não é? Então, quando você vê na Bíblia, não são simplesmente momentos de oração, são momentos de oração onde pessoas que oram estão ali juntas orando, não é? Nos 10 dias que os discípulos ficaram em Jerusalém, reunidos no cenáculo, antes da vinda do Espírito Santo, do revestimento de poder, eles ficaram lá fazendo o quê? A Bíblia diz que aquelas pessoas que já tinham uma vida de oração, não é? Porque era tudo judeu, e judeu orava naquele tempo no mínimo 3 vezes por dia, tanto que uma das vezes que Pedro e João curam, né, estão indo ao templo por um dos períodos de oração, eles curam um coxo que pedia esmola na entrada do templo. Então o judeu, ele era um povo que orava,
e eles ficaram 10 dias ali reunidos orando, não é? E veio o Pentecostes, não é? Então todas as manifestações as grandes manifestações de poder de Deus, você vê que foram precedidas de momentos de oração, onde pessoas que já tinham uma rotina de oração se reuniam para orar, amém? Então, se você não ora, você não tem vida espiritual, embora nasceu de novo, ela está aí paradinha, esperando você dar ar para ela, não é? Se você ora pouco, a sua vida de oração, a sua vida espiritual é pequena, sabe? É fraca. E se você ora muito, aí sim, a sua vida, ela vai, não é, crescer. Eu entendo que nós precisamos orar em espírito sempre, em todo o tempo, porque isso é o que está escrito na Bíblia, amém? Nós precisamos atingir esse nível de a todo tempo nós estarmos em oração, não é? Orando em pensamento, orando em espírito. O que é orar em espírito? Orar em espírito é orar em línguas estranhas. Nós falamos desse dom na terça-feira passada, né? O orar em língua estranha é uma capacidade, a variedade de línguas é outra capacidade, e a línguas como sinal para os incrédulos ainda é outra capacidade que Deus dá para a gente. Então, orar em espírito é orar em línguas. Eu posso orar em espírito falando, e eu posso orar em espírito em pensamento. Eu posso orar na nossa língua materna, né, como eu estou falando, e eu posso orar na minha língua materna em pensamento. Eu estou te ensinando isso para você não confundir orar em pensamento com orar em espírito. Eu posso orar em espírito, em pensamento e falando, e eu posso orar falando ou orar em pensamento na minha própria língua, beleza? Mas pastor, qual então seria o tempo mínimo para a gente ter um bom momento de oração? Algo que seja significativo e que de fato gere um resultado na nossa vida. Que entenda uma coisa, meus irmãos, o mundo físico, ele é uma sombra do mundo espiritual, ele é uma cópia, amém? Então nós podemos fazer paralelos, não é? Para você ter resultado em alguma coisa na sua vida, você tem que ter, não é, uma rotina diária com um tempo mínimo. Você está me entendendo? Por exemplo, se você decidir ler 1 hora por dia para o resto da sua vida, você vai desenvolver a sua capacidade intelectual muito. Entendeu? Não é? A Bíblia diz, não, tem um ditado que diz que quem pouco lê, entendeu? Pouco ouve, pouco entende e pouco fala. A pessoa não consegue captar tudo que está sendo falado, ela não consegue entender tudo que está sendo falado, e quando ela vai falar, ela tem uma dificuldade de se expressar. Não sei como falar, porque não está desenvolvendo a sua capacidade de comunicação. E o melhor instrumento para desenvolver a sua capacidade de comunicação é a leitura, não é? Porque para você comunicar, primeiro você tem que entender o que aquela pessoa está querendo falar com você, parte daí, né? Então, assim é a oração. Exercício físico, por exemplo, qualquer exercício físico que você não fizer no mínimo 4 vezes por semana, 1 hora em cada dia, você não vai ter resultado. Não um resultado que seja um resultado assim notório. Você está me entendendo? Não é? Oração, ela tem que ser algo diário na nossa vida. E qual é o tempo mínimo? Na Bíblia tem um texto que Jesus chamou os discípulos para ir para o jardim de Getsêmani, antes da crucificação, não é? E ele pediu para os discípulos orar,
ficar vigiando com ele oração, por enquanto que ele ia mais distante, que ele queria ter um assunto mais assim íntimo com o pai. Não é? A gente só sabe uma parte da oração dele, que ele dizia: Pai, afasta de mim este cálice. E quando Jesus voltou para olhar para os discípulos, ele fez isso 2 vezes, ele falou assim: vocês não conseguem vigiar comigo nenhuma hora. Então eu entendo, não é? Não temos muita referência sobre isso, só temos uma. Então, já que só temos uma, é ela que nós devemos usar. Você está me entendendo? Não é? Tem pessoas que falam assim: pastor, mas como que o senhor sabe que é 1 hora? Porque só diz uma vez na Bíblia. Eu falei: bom, para mim, se está escrito uma vez, né, já é o suficiente. Você está me entendendo? Né? Não vou estabelecer isso como uma doutrina, né? O que é uma doutrina? Não, se orar menos de 1 hora é pecado. Não, mas eu entendo que um tempo mínimo, para que, se você quer que a oração de fato gere na sua vida o resultado que ela tem que gerar, tem que ser pelo menos 1 hora. Amém? E o nosso desafio agora aqui é nós orarmos. Então, eu quero fazer, fique de pé no seu lugar aí. Eu quero te ensinar a você fazer dessa oração do Pai Nosso um roteiro de oração. E que, se você fizer um roteiro bem feito, eu tenho certeza absoluta que 1 hora vai ser pouco para você orar. Amém? Então, esse roteiro, ele tem que ser um roteiro que você vai fazer. Amém? Eu não vou te dar o roteiro. Eu fiz um roteiro hoje aqui, só para eu orar e você me acompanhar na oração, e você vendo eu orar, ouvindo pelo menos, né? Você vai fechar o olho, então você ouvindo eu orar, você aprende um pouco a orar, beleza? Presta atenção, eu dividi esse roteiro de oração em 10 partes, mas dá para dividir em mais. Quanto mais você dividir, mais inspiração você vai ter. Vamos dar um exemplo aqui, olha só. Ponto 1: Pai nosso que está no céu. Bom, quando você lê isso aqui, você é inspirado a falar o que para Deus? Eu sou inspirado a agradecer o amor dEle, a proteção dEle, o cuidado dEle, porque Ele é meu Pai. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Né? Que está no céu. Rapaz, Ele é o Criador. Ele é o Criador das luzes do céu. A Bíblia diz que tudo de bom que vem da onde? Vem do céu. Vem do Pai das luzes. O interessante também é você fazer um roteiro seu e você começar a colocar, você vai estar orando e vai começar a vir versículos bíblicos na sua mente. E você fazer um roteiro até você pegar o jeito e você anotar ali os versículos bíblicos que vem na sua mente, porque entenda uma coisa, a oração, o que faz uma oração ser poderosa, ter poder ou não ter poder? Não é? São 3 coisas, né? A Bíblia fala de 3 aspectos importantes da oração. Ela tem que ser a oração da fé, nós vamos falar nisso ao decorrer das semanas. Tem que ser a oração do justo e temos que orar a palavra. Fala assim: oração da fé, oração do justo, e orar a palavra. O que é a oração da fé? Né? Tem gente que o que motiva ela a orar é a angústia, por exemplo. É um desespero. Você está me entendendo? Não é? Quando os incrédulos, imagina você está num avião, o avião começa a cair. O que as pessoas vão falar? Meu Deus do céu, livra a gente. Isso é oração da fé ou do medo? Do medo. Porque eles não têm fé. Você está me entendendo? Eles vão clamar a Deus, mas esse clamor vai ser inspirado pelo medo e não pela fé.
a oração do justo fala do caráter do crente. É ou não é verdade? Sim ou não? A oração da fé, ela gera um resultado. A oração do justo, ela gera um resultado. E orar a palavra gera um resultado. Se nós juntamos essas três coisas, nós vivemos a plenitude do poder da oração, não é? Você ora por fé, você ora na condição de justo, e você ora ainda a palavra de Deus, não é? Você pede para Deus aquilo que Ele disse que Ele quer fazer para você. Amém? Então eu dividi aqui em 10, e eu vou orar, não é? E eu quero te convidar a você me acompanhar nessa oração, amém? Todo mundo, tu não vai precisar ficar aí, tu pode vir para cá para orar também. Não precisa apagar a luz não, pode deixar a luz ligada, amém? Então como é que eu vou fazer, gente? Olha só, para te ajudar a entender. Então eu vou falar assim: Pai nosso que está no céu, e eu vou fazer uma oração que me inspira aqui, tá bom? Depois eu vou falar assim, ó, que todos reconheçam que teu nome é santo. Aí eu vou orar sobre, né? Quando eu oro no meu particular, eu não faço isso. Por quê? Porque eu já tenho isso na minha mente. Eu já tenho esse costume. Então eu vou, esse roteiro já está gravado dentro de mim. Agora outra coisa importante. Essa oração aqui, esse roteiro de oração aqui, não é um roteiro para qualquer oração. Esse roteiro, ele é um roteiro para a sua oração particular com Deus, amém? Na Bíblia, nós vemos vários modelos de oração. E nós temos que entender em que momento aquela oração foi feita. Por exemplo, quem é líder aqui? Quem cuida de gente? Além dessa oração aqui, você também precisa fazer a oração sacerdotal. É a oração de alguém que cuida de alguém. Aí você pega lá em João a oração sacerdotal de Jesus, não é? Então, na Bíblia tem vários momentos de oração, e eles nos inspiram. Então, não é para você fazer isso aqui uma regra, não é para você fazer uma reza, você anotar aqui todo dia, falar as mesmas palavras, não. Você coloca pontos para que você seja inspirado, amém? Você vai ver aqui, que no terceiro ponto de oração, eu vou falar assim, ó: venha o teu reino, e que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita nos céus. Esse momento aqui, esse terceiro momento aqui, é um momento propício para a gente obedecer um outro mandamento da oração. A Bíblia diz que nós temos que orar por todas as autoridades, para que a gente tenha uma vida pacífica e em paz. Amém? Isso é mandamento, não é? E nós estamos aí num momento muito importante. Domingo agora é eleição, não é? O brasileiro vai escolher entre um governo liberal que luta pela liberdade, pelos direitos, e entre um governo comunista, não é? Você é livre para votar em quem você quiser, mas nenhum país comunista é bom de viver. Não é verdade? A gente tem um pessoal aqui que é da Venezuela, que vieram de lá, porque lá é um governo comunista. O chavismo, seu sucessor lá, o Maduro, não é? Todo dia entra centenas de venezuelanos aqui para o Brasil, por causa de um governo comunista. Não é? O governo comunista, ele peca contra tudo aquilo que Deus defende como sagrado. Peca contra a fé, peca contra a família e peca contra o direito de propriedade. Essa é uma grande realidade. Então nós precisamos orar, não é? Para que Deus venha interferir. Então, não te assuste, coração, que eu vou fazer aqui no ponto 3. Se você não souber orar, clama pelo menos por misericórdia, não é? Vamos orar então? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Pai querido, nesta noite, Pai, nós nos reunimos aqui ao Senhor, diante do Senhor, como igreja, para orar ao Senhor e para aprendermos também, Senhor, a ter um momento de oração de qualidade com o Senhor.
Então, Pai nosso que está no céu, Pai amado, Pai querido, Senhor, eu te agradeço pelo teu amor, eu te agradeço pela tua proteção, eu te agradeço pelo teu cuidado, Senhor. Eu te agradeço porque, por amor a cada um de nós, o Senhor enviou o teu Filho amado, o teu único Filho, Senhor, que era o teu unigênito, para morrer por nós, Pai, e pelo teu amor, porque o Senhor amou o mundo tanto, Senhor, o Senhor deu Ele para nós, para morrer no nosso lugar, pagando assim a nossa dívida, anulando assim o crédito de injustiça que herdamos dos nossos antepassados e que também adquirimos por nossas faltas e por nossos pecados, Pai. E hoje o Senhor fez dele não mais o unigênito, mas o primogênito, o primeiro entre muitos filhos. E hoje nós podemos declarar que somos os teus filhos. Obrigado, Senhor, pela presença do teu Espírito em nós, que se une ao nosso espírito e nos dá a ousadia de declarar: Abba, Pai, de chamar o Senhor de Pai, de Paizinho, de nos sentirmos teus filhos. Obrigado, Senhor, pela herança que o Senhor preparou para nós. E obrigado também, ó Senhor, porque o Senhor nos fez co-herdeiros com Cristo. Pai, nós declaramos que nós te amamos, nós declaramos que somos felizes, alegres, porque somos teus filhos. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós éramos órfãos espiritualmente, mas hoje o Senhor acabou com essa orfandade na nossa vida, nos chamando, nos escolhendo e nos tirando do reino das trevas, do reino da escuridão, e nos transportando para o reino do Filho do teu amor. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos colocou em uma condição aonde o universo inteiro anseia pela revelação de nós que somos teus filhos, Senhor. Pai, que grande privilégio, nós não conseguimos medir, nós não conseguimos entender, escapa a nossa capacidade de compreensão, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado por isso, Senhor. Pai, nós desejamos que todos reconheçam que o teu nome é santo. Senhor meu Deus, nós sabemos que neste mundo, Senhor, muitas pessoas não reconhecem o Senhor como Deus, o Senhor como Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Pai, nós mesmos como tua igreja, muitas vezes não vivemos segundo o reconhecimento da tua santidade, Senhor, e nós pedimos perdão ao Senhor. Perdão, Senhor, porque muitas vezes usamos o teu nome em vão. Nos perdoa, Senhor, porque muitas coisas que fazemos, Senhor, fere a tua santidade. Nos perdoe, Senhor, porque por causa da nossa falha, o mundo não tem reconhecido a tua santidade, Pai. E as pessoas, pelo mau testemunho que damos, muitas vezes zombam do Senhor. Pai, nós clamamos pela tua misericórdia e pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude, Senhor, nos ajude, Senhor, através do teu Espírito, gerando em nós transformação, para que assim possamos, ó Senhor, expressar a tua santidade, e que através das nossas vidas, Senhor, as pessoas deste mundo reconheçam que o Senhor é santo. Pai, a tua palavra diz que nós nos espalharemos como um bom perfume pelas nações, dando um bom testemunho de quem o Senhor é, ó Pai, e que através do nosso testemunho, a tua glória possa invadir o mundo inteiro, assim como na visão que o Senhor deu ao profeta Isaías, quando ele o viu assentado em um alto e sublime trono, e via a tua glória se espalhando pelo mundo inteiro. Ó Pai, eu tenho certeza que o Senhor deu a Isaías, o profeta messiânico,
Senhor, a visão do que aconteceria através da tua igreja, que através da tua igreja o Senhor seria entronizado entre as nações, num alto e sublime trono, e o Senhor seria glorificado por toda a terra, porque o Senhor nos chamou para ser luz para este mundo, sal para esta terra. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos também pelo teu sacrifício na cruz, Pai, porque o teu sacrifício tem esse poder, Jesus, porque o Senhor é santo, porque não havia nenhum pecado ao Senhor. O sacrifício de um pecador não pagaria o pecado dos pecadores, mas o sacrifício de um homem santo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, oh Senhor, fez toda a diferença em nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, nós clamamos que o Senhor nos use, nos capacite, Senhor, nos direcione, para que possamos expressar a tua santidade. Pai santo, Pai amado, nós pedimos também, Senhor, venha o teu reino, e que a tua vontade seja feita na terra, como ela é feita nos céus. Senhor meu Deus, nós sabemos que o teu reino é um reino de justiça, nós sabemos que o teu reino é um reino de misericórdia, nós sabemos que o teu reino é um reino, Senhor, de bondade, nós sabemos, Senhor, que o teu reino é um reino de abundância, Pai. Mas infelizmente, Senhor, quando olhamos para a terra, quando olhamos para este mundo que o Senhor fez e deu para nós, porque a tua palavra diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra o Senhor deu aos filhos dos homens, Pai. E quando nós olhamos para esta terra, Senhor, esta terra que é rica, esta terra que é boa, todo o planeta, Senhor, um planeta cheio de recursos, mas mesmo assim, Senhor, nós vemos a injustiça imperando, Senhor, no meio dos povos, no meio das nações, no meio das línguas, no meio das raças. Oh Pai, quantos países sofrem de injustiça, sofrem com a corrupção, sofrem com a fome. Senhor meu Deus, nós entendemos que as duas grandes portas do inferno, que precisamos prevalecer contra elas, Senhor, neste tempo, é a porta do islamismo e a porta do comunismo, Pai, porque assim como o nazismo e assim como impérios malignos, Senhor, essas filosofias têm espalhado a injustiça, têm espalhado a desigualdade, têm espalhado a fome, têm espalhado a miséria, têm espalhado o pecado, Senhor, por toda a terra, Pai. A África está dominada pelo comunismo, a Europa pelo islamismo, a Europa está dominada pelo islamismo, Senhor, a América Latina, a América Central, ela está dominada pelo comunismo, Pai. Senhor, filosofias que espalham a mentira, que espalham o engano, Pai, que espalham a fome, que espalham a injustiça, Pai. Como nós lemos lá no livro de Eclesiastes, Senhor, aonde deveria estar a justiça, hoje nós encontramos a justiça. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor estabeleceu as autoridades para representarem a tua justiça. O Senhor estabeleceu as autoridades para corrigir aqueles que erram, mas hoje, Pai, nós vemos as autoridades promovendo o erro, nós vemos as autoridades promovendo o pecado, nós vemos as autoridades promovendo a injustiça. Oh Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, Pai. Esses povos, nesses povos, dessas nações, através dessas pessoas corruptas, Senhor, há pessoas que fazem do pecado lei, que fazem da abominação ao Senhor a lei,
leis para aprovar o aborto, leis para legalizar as drogas, Senhor, leis para destruir o padrão da família e estabelecer um padrão, Senhor, que representa a tua ira, que é o padrão da homoafetividade. Oh Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai, primeiramente nós como igreja te pedimos perdão por isso, Pai, porque por muito tempo nós nos afastamos, Senhor, do mundo e deixamos o mundo que o Senhor deu a nós nas mãos de homens malvados, de homens malignos, de pessoas corruptas, de pessoas inescrupulosas. Oh Senhor, nos perdoa, Pai, como igreja, porque não temos sido a luz que o Senhor quer que sejamos, não temos sido o sal que o Senhor quer que sejamos. Oh Espírito Santo, Senhor, nos ajude a tomar a nossa posição, Senhor, nas nações, a tomar a nossa posição nos povos, a tomar a nossa posição no meio das raças e das línguas, para que possamos expressar o valor do teu reino. Nós também, Senhor, pedimos perdão ao Senhor pelo que a humanidade tem feito no meio dos povos, no meio das nações, no meio das raças, no meio das línguas. Pai, por tanta injustiça, por tanto pecado sendo espalhado, Senhor, a estratégia do mal, através do islamismo e através do comunismo, é, Senhor, legalizar o pecado, legalizar aquilo que é imoral e criminalizar aquilo que é santo, criminalizar aquilo que é imoral. Pai, nós não aceitamos, nos levantamos em oração, como teu povo, nos levantamos em protesto, como cidadãos deste mundo, desta terra que o Senhor entregou a nós, aos filhos dos homens. Nós não aceitamos toda esta obra maligna, todo este plano das trevas. Oh Senhor, então nós clamamos, Pai, venha o teu reino, Senhor. Pai, usa a tua igreja em todas as nações, em todos os povos, diante de todas as raças e línguas, Senhor, de todas as etnias, Pai. Senhor, aviva a tua igreja, levanta no meio da tua igreja pessoas com uma visão do reino, não somente numa visão religiosa, Pai, porque não é somente essa a nossa missão. Pai, nós sabemos que uma das grandes missões da igreja é anunciar o evangelho da salvação, mas também existe o evangelho do reino, o evangelho que influencia povos, o evangelho que influencia nações, que influencia raças e línguas, para que elas concordem com os valores do teu reino. Então, Senhor, nós oramos agora por este mundo que o Senhor criou e deu a ele, a nós, os filhos dos homens, e pedimos, Pai, nos use para influenciar as autoridades que regem esse mundo, Pai. Nos use, Senhor, para influenciar as autoridades familiares. Senhor meu Deus, nós sabemos, Senhor, que a base da sociedade é a família, Senhor, e a base da família está na autoridade do marido, do pai, da esposa e da mãe. Mas hoje, Pai, infelizmente nós vemos homens e mulheres sendo pai e mãe, marido e mulher, do jeito que eles querem, sem observar as tuas leis, sem observar os teus estatutos, sem observar o padrão do teu reino. Pai, tenha misericórdia e que o Senhor venha estabelecer o teu governo no meio das famílias. Senhor, o Senhor disse para Abraão que através dele o Senhor, além de fazer dele uma grande nação, o Senhor através dele abençoaria todas as famílias da terra.
Pai, nós cremos que é através de Jesus Cristo e através da igreja que essa promessa se cumpra, Pai. E a grande bênção que, Senhor, que a família precisa, não é somente a bênção da prosperidade, a bênção da saúde, não, Senhor, é a bênção dos valores e dos princípios do Teu reino, que reestruturarão a família no modelo do Teu governo, que o pai represente a Tua autoridade, que a mãe represente a Tua autoridade. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo toda obra do diabo, todo plano das trevas, toda investida de demônios que se levantam para destruir as famílias desta terra, as famílias desta nação, as famílias deste estado, as famílias, Senhor, desta cidade, as famílias da Tua igreja e as famílias desta congregação. Pai, nós sabemos que todos os povos saíram de uma família, a família de Adão e Eva. Nós sabemos, Pai, que todas as nações tiveram origem em uma família, assim como os judeus tiveram origem através da família de Abraão. Cada nação, Pai, cada nação, Senhor, se originou a partir de um casal, a partir de uma família, Senhor. Então, Senhor, venha o Teu reino sobre as famílias, que a Tua vontade dentro de cada família, dentro de cada caso, ó Pai, seja feita aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Pai, oramos e clamamos também para que o Senhor venha influenciar todas as autoridades eclesiásticas, Pai. Nós sabemos, Senhor, que nem todos os líderes de todas as igrejas são líderes segundo a Tua vontade, são líderes segundo o Teu padrão. Senhor meu Deus, o Senhor mesmo avisou que se levantariam falsos líderes, falsos pastores, falsos profetas, e para eles estava reservado um lugar na mais profunda escuridão. Senhor meu Deus, nós oramos em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós. Senhor, livra a Tua igreja, livra o Teu povo desses lobos que estão vestidos com peles de ovelha. Senhor, estabelece o Teu trono no meio da Tua igreja. Pai, tem líderes, tem pastores, Pai, que a igreja é deles, não é Tua, que a célula é deles, não é Tua, que a denominação é deles, não é Tua. Oh Pai, aviva o Teu povo, e que, Senhor, a Tua igreja seja devolvida ao Senhor, porque o Senhor é o noivo da igreja, o Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o Senhor da igreja, o Senhor é o verdadeiro pastor e mestre da igreja. Oh Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos. Estabelece, Senhor, uma reforma no meio da Tua igreja, Pai. Uma reforma bíblica, uma reforma de princípios, uma reforma de valores. Senhor, estabelece na Tua igreja, Pai, restaura na Tua igreja o temor do Teu nome. Estabelece na Tua igreja pessoas, Pai, que não amam a sua própria vida. Senhor, pessoas que aborrecem o pecado, que aborrecem a iniquidade, que aborrecem o mau caminho. Senhor, restaura a Tua igreja, Pai. Boa parte do que está acontecendo no mundo hoje, Senhor, acontece em função da degradação da Tua igreja. E a degradação da Tua igreja, Senhor, começa através da degradação de líderes, homens e mulheres que não têm um compromisso verdadeiro com o Senhor, homens e mulheres que fazem a obra do Senhor sem o Senhor, que não têm uma vida devota ao Senhor, que não têm uma vida dedicada ao Senhor. Ó Pai, poderoso, glorioso e majestoso Senhor, Pai, estabelece o Teu reino na Tua igreja, Pai.
tem misericórdia de nós aqui, Senhor. Eu oro, Senhor, como um pastor dessa igreja. Senhor, me perdoe pelas minhas falhas, me perdoe pelos meus erros, me perdoe, Pai, por todas as vezes que tenho ferido os princípios do Teu reino, na liderança dessa igreja, no trato com os irmãos, no cuidado com as pessoas, na pregação da Tua palavra, no aconselhamento de cada pessoa. Pai, tenha misericórdia de mim, me ajude, Senhor, me ajude, Espírito Santo, a fazer a Tua vontade. Senhor, me ajude, Senhor, a ser obediente ao Senhor, a ser guiado pelo Senhor, para que, Senhor, eu represente a Tua autoridade aqui neste lugar, e não a minha autoridade. Senhor meu Deus, nós também oramos, Pai, pelas autoridades governamentais de todos os países desta terra, Pai. Mas especialmente, Senhor, queremos colocar o Brasil diante do Senhor. Pai, nós estamos nos preparando para um momento muito importante, Senhor. Pai, neste domingo haverá a votação para escolhermos, Senhor, um presidente, para escolhermos senadores, deputados federais, deputados estaduais, Senhor, pessoas que fazem parte do governo executivo e do governo legislativo, Pai. Senhor, e há dois lados nessa eleição, Pai. Há um lado conservador, representado pelo atual presidente Jair Messias Bolsonaro, e há outro lado comunista, Senhor, representado pelo Lula, Senhor, que é o maior corrupto da história da humanidade, que através de uma manobra judicial, Senhor, teve as suas condenações anuladas para poder disputar o pleito eleitoral. Pai, isso é uma obra maligna, isso é um ardil das trevas, isso é uma manobra de Satanás para estabelecer um jugo de controle, de pobreza, de miséria sobre esta nação, assim como tem estabelecido através do comunismo em muitas outras nações. Ó Pai Santo, Pai querido, tem misericórdia de nós. Senhor meu Deus, tenha misericórdia do povo brasileiro, tenha misericórdia da América Latina. O Brasil, Senhor, é um dos poucos países que ainda tem resistido contra o totalitarismo comunista. Pai, em nome de Jesus, Senhor, dá discernimento para o Teu povo, dá discernimento para os brasileiros, Senhor, para que essa sombra, para que essa obra maligna do comunismo não se estabeleça nesta terra. Ó Espírito Santo, toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Nós oramos agora, Pai, para que o Senhor estabeleça o Teu reino no governo executivo. Senhor, meu Deus, toma em Tuas mãos o presidente desta nação, toma em Tuas mãos a esposa dele, que é uma serva Tua, toma em Tuas mãos os ministros, que são pessoas que auxiliam ele na execução da administração desta nação. Ó Pai, que o Senhor estenda a Tua mão sobre eles, Senhor, e que o Senhor, Pai, venha trazer à mente deles um senso de justiça, um temor ao Teu nome. Nós sabemos, Pai, que a pessoa que está lá, ela teme o nome do Senhor, ela milita pelas causas do Senhor, ela não é uma pessoa que pertence a Ti, mas defende, Senhor. Nós vemos as Escrituras Sagradas, quantos homens incrédulos que o Senhor levantou para abençoar o Teu povo, Senhor, e o Senhor levantou este presidente atual, o Bolsonaro, para defender a liberdade da fé, a estrutura familiar no modelo judaico-cristão e também o direito de propriedade, Senhor, que são valores que representam a essência dos 10 mandamentos. Por isso, Pai, que o Senhor
ajude esse homem a vencer, que o Senhor ajude esse homem a ganhar, Pai, e que o Senhor venha desmascarar toda a estratégia maligna, Senhor, que tem se levantado a partir dessa coligação, desses partidos, junto com esse homem chamado Lula, junto com o PT, Senhor meu Deus, que o Senhor desmascare tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escondido, toda a estratégia, todo o plano, todo o ardil do diabo, que o Senhor venha fazer com que caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós colocamos em Tuas mãos também o poder legislativo e clamamos: venha o Teu reino sobre o Senado desta nação, venha o Teu reino sobre o Congresso desta nação, sobre a Câmara dos Deputados Federais e dos deputados estaduais, e também, Senhor, sobre a Câmara dos Vereadores Municipais. Senhor meu Deus, esses homens e essas mulheres que lá estão, elas fazem aquilo que Moisés fez a partir dos 10 mandamentos. Moisés, a partir dos 10 mandamentos, estabeleceu leis para que o povo de Israel vivesse debaixo dos valores do Teu reino. Senhor meu Deus, só que essas pessoas que estão lá, elas não levam em consideração a Tua palavra, Senhor. Elas não temem o Teu nome. Senhor, no Senado há pessoas malignas, no Senado há pessoas, Senhor, investidas de ganância, de ciúmes, de inveja, pessoas que inclusive servem a demônios. Senhor meu Deus, na Câmara dos Deputados Federais também tem pessoas ali malignas, Pai, que estão militando para aprovar aborto, para legalizar a droga, para legalizar a desconstrução da família, a desnormatização da família. Senhor, ensinarem as nossas crianças que a criança, depois que cresce, que vai escolher o sexo dela. Oh Espírito Santo, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, tem misericórdia de nós. Lei, Senhor, para legalizar, Senhor, descriminalizar a pedofilia, o incesto, a zoofilia, a necrofilia, para descriminalizar o estupro. Senhor, leis para gerar a impunidade no meio do Teu povo. Senhor meu Deus, desmascara essas pessoas, desmascara essas pessoas, Pai. Tira o véu de escuridão que tem impedido o cidadão brasileiro de ver essas coisas, Pai. Senhor, é uma classe lá que manipula as leis, até o sistema de votação hoje, Senhor, é para fazer com que permaneçam essas pessoas malignas lá. Oh Senhor, esse coeficiente eleitoral é uma estratégia das trevas. Esse coeficiente eleitoral é uma estratégia maligna, Pai. Nós não aceitamos isso, Pai. Homens e mulheres que fazem leis para criminalizar o que é moral e para descriminalizar, para legalizar o que é imoral. Senhor meu Deus, venha o Teu reino, Senhor, que nesta votação, que nesta eleição, Senhor, o Senhor inspire o povo, inspire essa nação a eleger homens e mulheres, Pai, que concordam com os valores do Teu reino, Pai. Nós sabemos, Senhor, que há muitos candidatos que se dizem cristãos, mas na verdade são ovelhas, Pai, vestidas em pele, são lobos vestida em pele de cordeiro. Essa candidata Marina Silva, que se diz evangélica, que se diz cristã, mas defende aborto, mas defende pautas comunistas, mas defende pautas progressistas. Nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, nós colocamos também em Tuas mãos o poder judiciário. Venha o Teu reino sobre o poder judiciário. Pai, o poder judiciário da nossa nação, Senhor, tem sido a causa de conflito, Senhor. Pai, lá no Superior Tribunal Federal, há
4 homens muito malignos, Pai. Senhor, eu oro ao Senhor e coloco diante do Senhor o Alexandre de Moraes, o Luiz Roberto Barroso, o Edson Fachin. Coloco em tuas mãos o Gilmar Mendes, Senhor, homens malignos, homens imorais, homens comprometidos com as trevas, homens comprometidos com todo que é tipo de mal. Senhor, são pessoas perversas. Pai, está escrito na tua palavra que é o Senhor que tira o homem do pó, mas também é o Senhor que coloca o homem no pó. Senhor, e eu peço ao Senhor, coloca o Alexandre de Moraes no pó, coloca o Luiz Roberto Barroso no pó, coloca o Edson Fachin no pó, coloca o Gilmar Mendes no pó. Eles têm se levantado em altivez contra o Senhor, contra a tua igreja, assim como fez Nabucodonosor, e o Senhor o colocou para comer capim, o Senhor o colocou na terra como um louco, como um bicho. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo principado, toda potestade, todo espírito imundo que tem usado a vida desses homens para destruir a nação, para, Senhor, gerar desequilíbrio, gerar crise institucional, para, Pai, fraudar as eleições. Nós repreendemos agora toda esta obra maligna, todo este plano das trevas, cai por terra em nome de Jesus. Ó Pai, a Praça dos Três Poderes era lugar onde ia feiticeiro, onde ia pai de santo, onde ia espírita, mas hoje, Pai, tem ido pastores. Hoje, Senhor, o Senhor viu no 7 de setembro as pessoas lá, milhões de pessoas rezando o Pai Nosso. Pai, isso nunca aconteceu nesta nação, e está acontecendo porque o Teu Espírito está movendo, porque o Senhor está agindo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que toda essa hoste maligna, toda essa estratégia das trevas caia por terra em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, dá a esses homens oportunidade de arrependimento, mas, Senhor, se não quiserem, que o Senhor mande a tua ira sobre eles e livra esta nação desses homens malignos. Mas lá também, Senhor, no Supremo Tribunal Federal, há um homem que é teu servo. Senhor meu Deus, nós te agradecemos pela vida do André Mendonça, Pai. Toma este homem em tuas mãos. Senhor meu Deus, dá a este homem coragem, dá a este homem intrepidez, dá a este homem ousadia, protege a vida dele, da esposa e dos filhos, contra todo plano para matá-lo, para fazer qualquer coisa ruim contra ele. Senhor, guarda este homem, ele está no vale da sombra e da morte. Senhor, que 1000 caiam ao lado dele, que 10.000 caiam à direita dele, mas que ele nem a casa dele sejam atingidas. Pai, envia teus anjos para protegê-lo, para guardá-lo, que o teu Espírito, ó Pai, venha inspirá-lo. Ele é ministro do Senhor. Pai, faz dele uma labareda do teu fogo no meio, Senhor, do poder judiciário. Pai, Senhor meu Deus, faz uma limpa, porque aqueles que eram para defender a justiça tem implantado, Senhor, tem institucionalizado a injustiça nesta terra, Pai. Por isso nós clamamos, ó Senhor, venha o teu reino sobre esta nação. Senhor meu Deus, nós repreendemos também essa estratégia do globalismo, Pai, que tem como objetivo estabelecer um governo progressista mundial para preparar a vinda do anticristo. Em nome de Jesus, nós repreendemos e refutamos todo o globalismo desta nação. Saia em nome de Jesus Cristo, que os principados e as potestades que usam esses grandes empresários que querem mandar no mundo sejam repreendidos em nome de Jesus. Senhor, toma o Jorge Soros em tuas mãos, um homem milionário, bilionário, trilionário maligno, que tem financiado, Pai, obras malignas em muitas nações. Pai, que o Senhor faça ele cair de onde ele está, e como o Senhor fez com o rei Ciro, Senhor, derruba o rei de Tiro,
que o Senhor como fez com o rei de Tiro, um texto até que nós usamos para nos retratar a Satanás, a Lúcifer, faça com esse homem também, Pai, que ele caia da onde ele está. Coloca também esse homem no pó, que tem se levantado contra as nações, que tem influenciado as nações, que tem corrompido as nações com o vinho da corrupção, com o vinho da injustiça. Oh Espírito Santo, haja na nossa nação, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, dá-nos hoje o alimento que precisamos. Senhor, Tu és o nosso Jeová Jiré, Tu és o Deus da nossa provisão. Eu oro, Pai, pelas necessidades de todos nós desta terra, da nossa nação. Senhor, através da justiça, através da Tua bondade, Senhor, venha prover o alimento que precisamos, venha prover os recursos que precisamos. Estamos passando por uma crise mundial, Senhor, por causa da pandemia da Covid, que foi explorada de forma maligna, e também por causa agora, Pai, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Senhor, meu Deus, nós clamamos, Senhor, gere paz. Senhor, coloque paz no coração do Vladimir Putin, coloque paz no coração do Zelensky. Senhor, meu Deus, há homens e mulheres e crianças sofrendo dos dois lados desta guerra, há sangue inocente sendo derramado, Pai. Nós clamamos pela Tua misericórdia, Pai, que o Senhor venha interferir, que o Senhor venha interferir, Senhor, que o Senhor venha tocar no coração do Vladimir Putin, do Zelensky, para que haja uma declaração de paz, Senhor. Senhor, para que o Senhor faça deste mundo um mundo próspero, Senhor. Olha para a vida de cada um de nós, Senhor. Pai, nós precisamos de recursos para sustentar a nossa casa, para sustentar as nossas famílias, para sustentar esta congregação, Senhor. Pai, que o Senhor venha prover os recursos financeiros que precisamos, para que possamos ter, Senhor, uma casa digna para morar, roupas dignas de vestir, um alimento digno para nos alimentar. Nós oramos e pedimos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, nós também pedimos, Senhor, perdoa as nossas ofensas. Pai, a Tua palavra diz que se dizemos que não temos pecado, fazemos do Senhor mentiroso. Todos os dias nós pecamos contra o Senhor, Pai. O Senhor examina o nosso coração e mostra os caminhos maus que ainda há em nós, para que possamos nos arrepender diante do Senhor. Pai, mostra o que temos que resolver com as outras pessoas ainda, Senhor, perdão que não pedimos. Senhor, meu Deus, ajuda-nos, Senhor, a não fazer do perdão um momento superficial, mas um momento de resolvermos a nossa vida de verdade com o Senhor e com o próximo. Senhor nosso Deus, dá-nos um coração quebrantado, dá-nos um coração contrito, dá-nos um coração humilde, disposto a perdoar, Pai, a liberar o perdão para aqueles que nos ofendem. Muitas vezes, Pai, porque temos um coração duro, porque somos orgulhosos, nós até dizemos que não fomos ofendidos, mas na verdade nós nos sentimos ofendidos e não queremos admitir, não liberamos perdão. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Pai, e nos ensine a andar no caminho do perdão. Senhor, meu Deus, não deixe que nós sejamos tentados, Pai. Senhor, meu Deus, a Tua palavra diz, Senhor, que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso nós devemos pedir ao Senhor para que não sejamos tentados. Senhor, meu Deus, livra-nos da tentação, livra-nos, Senhor, da imoralidade, livra-nos, Senhor, da ganância, livra-nos, Senhor, da soberba, livra-nos, Senhor, de tudo aquilo, de todo mau desejo, livra-nos de todo o engano dos nossos maus desejos. A Tua palavra diz que nós somos tentados quando somos atraídos e enganados pelos nossos próprios maus desejos. Aí o tentador entra em cena, aí os demônios entram em cena, e nós reconhecemos bem os ardis dele, e tentam, Senhor, nos laçar com o laço do passarinheiro. Ó Pai, aquela pessoa que está, Senhor, presa em laço de pecado,
porque ainda não confessou, porque ainda não se arrependeu. Pai, tenha misericórdia e ajuda, Senhor, para que esse laço seja quebrado na vida dela. Pai, livra-nos do mal. Nós sabemos, Senhor, que Satanás, o nosso inimigo, está, Senhor, ao nosso derredor, bramindo como leão, buscando oportunidade para nos devorar. Nós sabemos, Pai, que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, os poderes, os dominadores que habitam nas alturas e dominam este mundo tenebroso. Oh Espírito Santo, livra, Senhor, livra nossas vidas, livra nossa família, livra, Senhor, nossos cônjuges, livra, Senhor, nossos filhos, livra, Senhor, nossos irmãos, de todo intento maligno, de toda estratégia do diabo, e em nome de Jesus Cristo agora, nós repreendemos a você, Satanás, repreendemos todas as hostes malignas que se levantam contra a igreja do Senhor, que se levantam contra nós, que se levantam contra este ministério. Todo espírito de desânimo, todo espírito de divisão, todo espírito de contenda, todo espírito de engano, de mentira, de religiosidade, nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo e ordenamos que caia por terra em nome de Jesus. Ó Pai, revela, mostra, dá-nos discernimento de toda a estratégia, de todo o ardil, de toda operação do diabo no meio de nós, e nós ordenamos que caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito de fofoca, todo espírito de murmuração, de insatisfação, todo espírito de briga, de intriga, de escarnecimento, saia do meio de nós agora, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de pobreza, de miséria, de doença, de enfermidade, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Todo laço do diabo caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, Teu é o reino, Senhor, por isso toma o Teu trono em nossas vidas, Senhor. Teu é o poder, Pai, manifesta os dons do Teu poder através dessa igreja, Pai, através deste ministério, Pai. Dá-nos as ferramentas, as armas espirituais que usamos para atacar e nos defender. Dá-nos as ferramentas que usamos para edificar a Tua igreja. Libera sobre nós, Pai, Senhor, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, o discernimento de espíritos. Libera sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai, o dom da fé, o dom de milagres, o dom de curar enfermidades. Libera sobre nós, Senhor, o dom de profecia, o dom da variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Pai, levanta aqui, Senhor, nesta igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para, Senhor, para que tenhamos a manifestação da Tua autoridade. Venha o Teu reino e a manifestação do Teu poder, que destrói as fortalezas, que destrói a incredulidade. Oh Senhor, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Senhor meu Deus, Tua é a glória, Pai. E nesta noite nós Te glorificamos, declaramos que não há outro Deus além de Ti. Tu és o único Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Oh Espírito Santo, oh Senhor, receba toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Jesus, nós Te amamos, nós Te louvamos, nós Te adoramos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou e nos escolheu para tomarmos parte na Tua glória, Senhor. Ó Pai, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que através da Tua igreja, Senhor, que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Nós Te amamos,
nós te adoramos, nós te exaltamos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus. Amém, irmãos? Se você fazer um roteiro assim, eu duvido você orar menos de 1 hora por dia. Amém? Eu de fato orei aqui, mas eu orei para que você veja como você ora. Você não precisa me imitar, na verdade você não deve me imitar. Você deve pegar as orações bíblicas e fazer roteiro para você. Eu já não oro mais com roteiro, mas por muito tempo eu tinha um papelzinho assim, ó. Eu abri o olho e ia orando, E às vezes quando faltava, porque tem umas que falta inspiração no meio da oração, o que eu faço? Eu começo a falar em língua estranha. Primeiro hoje, no meu tempo de oração, eu passo um bom tempo orando só em língua estranha. Eu ajoelho e fico orando em língua estranha, para vir inspiração. Aí depois, eu vou ter a minha oração na minha língua normal. Aí eu vou orar pelaquela inspiração que o Senhor me deu durante a língua estranha. Mas mesmo no meio da oração, às vezes falta alguma coisa, que, sabe, eu não consigo avançar daquele ponto, porque parece que tem mais alguma coisa que o Senhor quer que eu ore. Eu fico orando em língua estranha até que vem, eu oro e vou adiante. Você está me entendendo? Às vezes é a manhã inteira orando, não é? Se você fizer isso, um roteiro, e você orar, se você orar só por você e pela sua casa, pelo seu trabalho, pelo seu pai, pela sua mãe, só pela sua família, meu irmão. Se você orar bem orado, duvido que você não fique 1 hora orando pelo menos. Eu orei rápido aqui hoje, porque a gente tem hora para acabar, já está atrasado. Amém? Deus te abençoe. Não saia sem me dar um abraço. Nosso culto vai terminar mais cedo hoje, amém? Mais uma salva de palmas para Jesus.